Olá, prasquianos e aprasquianas, estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre o desconto que está sendo efetuado na folha de pagamento de associados. Representando a diretoria da Prasc, aqui com a gente, o vice-presidente Clailton de Oliveira. Também diretor administrativo e financeiro, Cristiano Teixeira Dias. Aqui com a gente também a doutora Grace Martins, a qual a gente vai então fazer as perguntas, começando. Doutora Grace, do que se trata a ação das horas extras e dos subtenentes e em que momento houve a necessidade de mover esta ação? A ação das horas extras é uma ação histórica da Prasc, porque é uma ação em que todos os bombeiros militares e policiais militares trabalhavam normalmente em escalas de 24 por 48. Todos eles faziam normalmente 80 horas extras mensais, mas recebiam somente 40. Existia a Lei 137, que dizia que estabelecia um teto, né, para o Estado, pagava apenas 40 horas extras. Era frequente na Prasc, todos os associados procurando a Prasc, cobrando solução para isso, até que se chamou uma assembleia em que foi definido que a Prasc ajuizaria uma ação coletiva. O meu escritório foi contratado para fazer essa ação coletiva, ganhamos a liminar e o juiz determinou o seguinte, que a partir daquela data, quem fizesse acima de 40 horas extras mensais receberia essa rubrica diretamente no contra-cheque. A situação ela era tão grave, tão dramática, o que os policiais e bombeiros vivenciavam, que o juiz nem deixou, normalmente se deixa para o final da ação, executa e recebe o retroativo. E o juiz disse, não, neste caso eu vou mandar colocar no contra-cheque, porque essa situação de escravidão não pode mais permanecer. Então, é uma ação que ela trouxe não só o benefício econômico no contra-cheque, ela trouxe e resgatou a dignidade do policial e do bombeiro militar, de serem tratados como trabalhadores e não como escravos, que até então o Estado entendia que ele podia escalar aquele policial para trabalhar a hora que ele quisesse, quantas horas ele entendesse por bem que esse policial ele tinha que trabalhar e receber aquilo. Veio a justiça e disse, não, a escravidão já acabou há muito tempo e agora eles têm que ser remunerados. Então, ela quebrou um paradigma, ela começou um novo ciclo em que cada hora extra feita a mais, tanto as 40 horas que já recebiam no contra-cheque, quanto aquelas que excediam as 40 horas, deveriam ser pagas no contra-cheque. A segunda ação é do abono do sub. O que é essa ação? Em maio de 2010 foi feita uma lei dizendo o seguinte, o oficial vai receber um abono de R$2.000 e o praça vai receber um abono de R$400. Só que os subs tinham uma situação peculiar. Eles recebiam os proventos da reserva calculados conforme a remuneração do segundo tenente. Então, de novo, os subs procuraram a Prasc, foi chamada a Assembleia. E por que eu ressalto essa questão de chamar a Assembleia? Porque não é decisão de A, B ou C. Não é decisão daquela diretoria que estava no momento. É uma decisão de Assembleia, que é soberana, que aprovou e definiu, os associados definiram isso, que a Prasc faria uma ação coletiva para buscar o abono do sub. Foi buscado o abono, também ganhamos a liminar e os subs passaram a receber no contra-cheque R$2.000 por mês, sub da reserva. E qual foi o benefício econômico alcançado para os associados e ainda qual foi o período? Benefício econômico das duas ações, eu estou falando benefício econômico de valores. Os associados da Prasc receberam no contra-cheque a importância de R$430 milhões. As duas ações judiciais promovidas pela Prasc botaram no contra-cheque do associado R$430 milhões, fora o retroativo. Nós estamos falando de importância que ele recebeu mensalmente no contra-cheque. Mas o que é importante? É importante dizer o seguinte, que não é só a Prasc, ela não é só o benefício econômico que ele recebeu no contra-cheque ou o retroativo. A Prasc é muito mais do que isso. Essas duas ações, elas trouxeram como reflexo, primeiro, a dignidade, acabou o regime de escravidão, e segundo, na abono do sub, liberar a carreira. Porque antigamente, quando a Prasc foi constituída, era muito comum a gente ter o cabo velho. Ele entrava, ficava os 30 anos dele e não era promovido porque não tinha vaga. Então, essa ação também trouxe isso, de liberar. Por quê? Porque o policial ou bombeiro era promovido a sub, no dia seguinte ele ia na DP,
ia para a reserva, recebia os R$2.000, então ele tinha o benefício econômico, e aquele que era sargento abria vaga para ele virar sub, o que era cabo virava sargento. Então, quando se pensa em associação, quando se pensa em ação coletiva, a gente tem que pensar que ela tem reflexos para todos os lados. Ela vai trazer o benefício econômico direto para aquele que foi atingido diretamente, mas ela vai trazer o benefício para toda a categoria. Alguns associados estão entrando em contato com a Prasc e informando que entraram com a ação com outro advogado, já receberam o benefício e já efetuaram o pagamento ao advogado contratado por eles, na referida ação de horas extras e subtenentes. Sandra, muito importante essa tua pergunta. Só estão na lista de beneficiados da ação coletiva da Prasc aqueles que foram efetivamente beneficiados pela coletiva da Prasc. Então, o que pode ter acontecido? A pessoa entrou com a ação individual lá na comarca de Maravilha, mas não informou na coletiva que ele tem ação individual, ele não saiu da coletiva. Ou ele quis ficar na coletiva para receber o benefício retroativo que não foi atingido pelo período prescricional. Ele foi beneficiado por duas coisas julgadas. Não existe esse associado que ele está te procurando dizendo, mas eu entrei e paguei. Ele pagou para esse advogado o período que ele entrou com a ação individual, mas ele também ficou na coletiva. Por quê? Porque ele recebeu valores retroativos. Então, ele foi beneficiado também pela ação coletiva. Se ele foi beneficiado pela ação coletiva, ele está em duas ações judiciais. Ele foi beneficiado por duas coisas julgadas. Então, natural que ele vá contribuir também para esta ação coletiva. Ele vai contribuir também para essa atividade que foi feita pela entidade. Doutora Grace, só para que eu gostaria que a senhora frisasse nessa sua resposta, porque eu tenho ouvido de alguns associados de que alguns encaminham para cá algum documento, e esse documento refere-se ao alvará de execução dos 5 anos anteriores, quando eles buscam os 5 anos anteriores. Então, eu só gostaria que a senhora deixasse claro, né, que essa implementação agora, dessa contribuição, ela não se refere a esses 5 anos anteriores. Não. Grande parte dos associados até já receberam o valor retroativo, mas o valor retroativo não tem nada a ver com o que está aqui. O que está aqui é aquele benefício econômico que foi pago no contra-cheque dele, tanto do abono do sub quanto de horas extras. Então, o que é retroativo não está aqui dentro. Doutora Grace, por que tanto tempo para efetuar essa cobrança? Sandra, eu vejo até com estranheza essa pergunta, porque tanto tempo para me pagar, para eu receber? Porque quem está no prejuízo sou eu. Eu estou levando tempo. O benefício econômico da hora extra ele foi implementado em 2012. O benefício econômico do sub foi implementado em 2011. E eu pacientemente estou esperando que haja o retorno do meu trabalho. Então, eu não consigo entender por que um associado reclama de ele ter tido essa carência, né, para ele contribuir para essa atividade, porque quem pacientemente esperou fui eu. Então, por que tanto tempo da cobrança não resulta em prejuízo para ninguém? O prejuízo é meu. Eu esperei para receber. Então, o que agora? Agora, qual é o momento? O momento agora é o seguinte, todos se reuniram em associação e estabeleceram as prioridades da entidade. Prioridade 1, entrar com ação de hora extra, definida em assembleia. Prioridade 2, ação do subtenente, definida em assembleia. Lá no artigo 3º é muito importante que o associado ele saiba o estatuto da associação. Por quê? Porque as pessoas estão confundindo a Prasc como se ela fosse uma empresa prestadora de serviços e que ele não fosse a própria Prasc. Está lá estabelecido quando ele assinou a ficha dele de filiação, ou ele fundou a Prasc, ou ele alterou uma disposição em assembleia. Artigo 3º, inciso 6º. Um dos objetivos da Prasc é promover ações judiciais em defesa dos direitos dos associados. E é por isso que os associados cobram tanto a Prasc, para que ela faça isso. Cada diretor que senta na cadeira a cada 3 anos para gerir a Prasc, ele tem essa missão, cumprir o estatuto da Prasc. E o estatuto da Prasc também traz, e ninguém pode dizer que não sabe, Sandra, porque está no estatuto. Isso é regra, isso é lei entre os associados. Lá no artigo 5º, inciso 6º, a contribuição mensal do associado, ela engloba o quê? A assessoria jurídica para a defesa de PADs, IPMs, conselho de disciplina e qualquer outra questão que não envolva
valores que não envolva pecúnia. Então, todo associado ao se filiar sabe que se ele aprovou uma ação que vai ter benefício econômico, no futuro ele vai ter um custo com isso. E o custo, nesse momento, infelizmente, para mim, demorou tanto tempo, mas não tem problema, chegou agora. Os associados que foram beneficiados, o que a Prask diz? Isso está previsto há muito tempo na Prask. Não foi essa gestão que criou isso, não foi a gestão antiga, foram os associados quando constituíram a Prask, lá no começo, quando eles criaram as regras de como seria a Prask, eles disseram o seguinte, olha, nas ações judiciais que a gente tiver benefício econômico, a Prask contratar advogado, nós vamos pagar um tanto do nosso benefício econômico como contribuição para a Prask para garantir essas atividades, a consecução dos objetivos da Prask. E o que a Prask está fazendo agora, nada mais é do que isso, cobrar a contribuição, um pouquinho de cada um, para que restabeleça, né, todo o caixa da Prask para essas ações que foram feitas e cuidadas durante muitos anos. Houve um custo para isso e esse custo agora precisa ser pago. E quais as ações em fase de execução iniciadas pelo escritório Silva Martins? Nós temos, a gente já fez a ação da hora extra, a ação do abono do sub, ação de reflexos, auxílio alimentação. Eu tenho conversado com a Prática, a gente tem que executar a ação de licença prêmio, que é muito importante. O associado que entrar com a ação agora, para ele poder entender a importância da Prask. Ele entrou com a ação agora, ele vai poder cobrar os últimos 5 anos. Mas aquele associado que foi lá em 2015, ele já não pode mais fazer ação, porque já tem prescrição. Mas ele está abrangido pela coletiva da Prask. E é para isso que a Prask serve, para ela garantir o direito de todos os associados, independente dele ter que entrar com ação individual para isso. E a gente tem uma excelente notícia, porque é o seguinte, nós estamos falando aqui de uma ação de hora extra do período anterior ao subsídio. Em 2013, veio a lei, estabeleceu o subsídio, acabou com o pagamento da hora extra. Em 2014, o meu escritório entrou com outra ação judicial, requerendo novamente o pagamento de hora extra, já no regime de subsídio. Não mais agora, Teixeira, acima das 40, porque ninguém recebe mais 40. Então, trabalhou acima de 40 horas semanais, já é hora extra. E aí, o que a gente tem a figura aqui? Dos bombeiros militares, que até o ano passado trabalharam na escala de 24 por 48. E tem, sim, muito dinheiro de hora extra para receber. Não foi pago no contra-cheque. Por quê? Porque não ganhamos liminar aqui. Aqui, o que o Tribunal de Justiça entendeu? O Tribunal de Justiça entendeu que não era devido a hora extra no regime de subsídio. Nós recorremos até o Supremo e o Supremo diz o seguinte, sim. Mesmo no regime de subsídio, não pode haver escravidão. Se fez hora extra, tem que pagar. Agora, com essa vantagem, não é mais acima de 40. É 1 hora a mais acima das 40 mensais, já é devido à hora extra. O Tribunal de Justiça pautou esse processo agora, lembrou dessa questão do Supremo, o desembargador lembrou que a posição do Tribunal de Justiça é que não é devido e lembrou que essa decisão do Supremo ela é vinculante e eles vão ter que rever esse posicionamento. Então, em breve, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais um benefício para o associado com uma ação judicial que está sendo bancada há muitos anos, que ela é desde 2014. Então, é isso que o associado precisa entender. Nessa demora, porque as ações também demoram para acontecer, o benefício também demora. Mas, em breve, quem é associado da Prask, porque a Prask é uma associação, ela só representa os associados, por isso a importância de estar filiado, em breve vai ter boas notícias e vai ter um período muito grande, Sandra. E é bem importante dizer, a ação individual, porque agora as pessoas vão tomar conhecimento, então eu vou fazer a ação individual dos últimos 5 anos. Quem entrar com a ação individual vai abranger até 2017. A ação da Prask vai até 2014. Então, 2014 a 2022. É um bom valor que os associados têm para receber também. Eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui na sede da Prask. A senhora trouxe vários pontos importantes, relembrou a memória de todo o povo praskiano que vai assistir, ter acesso ao nosso vídeo. Infelizmente, essa cobrança ela levou um período a ser implementada, mas trazendo essa história de que houve sim uma vitória. Em 2010 foi promovida essa ação, houve sim uma mudança do tratamento do Estado para com nós apraskianos a partir desta ação. Eu gostaria de pedir à senhora que em outros momentos que a gente que haverá a necessidade possivelmente de esclarecimentos e tal, que a senhora se sinta à vontade de usar a estrutura da Prask, de vir até a Prask,
para que a gente possa trazer sim o esclarecimento associado e tão logo tenhamos novas notícias, né, dessa movimentação, dessas ações que estão em andamento, que a gente possa trazer sim notícias boas ao povo aprasquiano que depositou, né, e deposita na gente, na gestão da Prasc, aí, um voto de confiança. Doutora Grace, né, como vice-presidente, representando também aqui toda a diretoria, né, em nome também do nosso presidente, nosso muito obrigado. Obrigado por ter entrado, né, ter retornado aqui, ter feito o esclarecimento. E também quero pedir também ao pessoal, né, que não tire proveito político nesse momento. É um momento que a gente está aqui, tem que ter a cobrança, porque lá atrás tiveram o benefício, né, e vários já passaram aqui dentro, sabem como é que funciona a Prasc. Existe um estatuto, né, e como a gente fala, o estatuto existe existe a Assembleia, ela é soberana. Então, em Assembleia foi, né, deliberado todas as ações que a Prasc hoje tem, né? E como todas as ações de grande porte, ela também tem, né, um custo, né? E esse custo hoje chega aí, né?